Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração hoje, a paz de Cristo para a tua vida nessa manhã de hoje, manhã de sexta-feira, né, para a honra e a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Estamos aqui juntos, né, mais uma vez, com o alimento diário, sustento da nossa vida, que é a palavra de Deus. Pega a tua Bíblia, vamos nos alimentar da palavra do Senhor nessa manhã de hoje, livro de Gênesis, capítulo 11, para a gente caminhar aqui na palavra de Deus, amém? Vamos orar, vamos convidar o Senhor para fazer parte dessa manhã, para estar aqui conosco. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paizinho querido, nessa manhã, Deus, nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, porque somos, Pai, completamente dependentes de Ti, Senhor. Estamos, Pai, completamente rendidas, Pai, aos Teus pés. Por isso, Senhor, nessa manhã de hoje, fica conosco. Nos ajuda, nos dê direção, nos dê discernimento da Tua palavra. Fala através, Senhor Jesus, da Tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, Pai. Faça o Teu querer, a Tua vontade, Deus, nas nossas vidas, Pai, através da Tua palavra dessa manhã de hoje. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome desse Deus. Deus é maravilhoso. Em todo tempo, o nosso Paizinho querido, Ele é maravilhoso. Pega a tua Bíblia, Gênesis 11 diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde e façamos tijolos e queimá-los-emos bem. Os tijolos servirão de pedras e o betume de argamassa. Disseram: Vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemo-nos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vinde e desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Destante, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessou de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tremendo, né? Palavra poderosa para minha vida, para a tua vida nessa manhã de hoje, manhã de sexta-feira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aqui é lá a geração, né, de Noé, quando Deus, né, destruiu a terra com um dilúvio, né? E apenas Noé e sua família foi salvo. Dali, né, a terra começou a ser povoada novamente através da família de Noé. E aqui era o neto de Noé, né? O líder desse povo aqui era o bisneto, aliás, de Noé, né? Era o filho o neto de Cã, né? Cã, filho de Noé. Então aqui era Nimrod, né? Ele era o líder, né, desse povo aqui. E eles, né, vieram do Oriente e ali encontraram, né, essa terra boa ali na terra de Siná, essa planície. E eles disseram, né, vamos construir uma cidade para nós, né? Vamos fazer uma cidade, vamos edificar essa torre cujo topo chegue ao céu, né? E nós vamos construir o nosso nome, nós vamos nos tornar famoso e vamos ficar aqui. Nós não vamos ser espalhados, né, pela superfície da terra. Então, o intuito deles aqui, o que ele queria era exatamente isso, né? Manter o povo, né,
ali nessa cidade, manter o povo preso, né, ali nessa cidade, para que o povo não saísse, para que o povo não se espalhasse. Então, ele queria ficar famoso, queria ficar conhecido, então ele queria manter o povo ali. Mas, desde o princípio, né, o propósito de Deus, né, era que o povo povoasse toda a terra, né? Era para que o povo, ele disse para Noé, ide, né, e multiplicai, e povoar, e povoe toda a terra. Então, aqui, eles estavam indo contra o propósito de Deus. Eles estavam agindo contra aquilo que Deus já tinha determinado, que era para que toda a terra fosse povoada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ali, quando Deus viu, né, o que eles estavam fazendo, que estava impedindo ali, né, do propósito de Deus se cumprir, Deus desceu ali naquele momento, aleluia, né? E confundiu, né, a língua deles, porque havia apenas uma forma de falar, havia apenas uma língua, né? Então, ali Deus desce, né, e faz uma confusão ali de línguas. Então ali cada um começou a falar de uma forma diferente, cada um começou a falar e ninguém entendia o que ninguém falava. Então, imediatamente cessou a construção daquela cidade, a construção daquela torre. Cada um foi para um lado, foi dispersado, né, um para um canto, outro para outro. Então, ali, Deus age, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, dessa forma, para que o propósito dele não fosse parado, para que o propósito do Senhor não fosse interrompido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus chegou e Deus agiu, Deus interveio, né, dentro dessa situação aqui, para que o propósito dele, né, permanecesse, para que o propósito de Deus prevalecesse, que era para o povo povoar toda a terra, né, se espalhasse por toda a terra. Então aqui a palavra hoje que eu quero deixar para minha vida, para a tua vida, a palavra de reflexão, de edificação para minha vida e para a tua vida presta atenção que Deus está falando hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vai ter situações na nossa vida, aleluia, que Deus ele vai precisar intervir. Vai ter situação na minha vida e na tua vida, que vai estar, aleluia, indo contra o propósito que Deus tem para cada um de nós. Vai ter situações na nossa vida que muitas das vezes a gente vai estar fazendo e Deus ele vai intervir. Deus ele vai ser preciso intervir, porque está indo contra. Não está a favor, está contra o propósito que Deus tem na nossa vida. Então Deus é aquele, aleluia, que ele opera, que ele age, mas que o propósito dele seja cumprido, conforme o querer e a vontade dele. E muitas das vezes, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós vamos agir, né, de forma que nós vamos estar alterando o propósito de Deus na nossa vida. Muitas das vezes o diabo vai agir também em situações para que o plano de Deus, para que o propósito que Deus tem na minha vida e na tua vida seja interrompido. Mas Deus, ele vai agir. Deus, ele vai operar. Aleluia. Para que o plano dele, o propósito que ele tem na minha vida e na tua vida não pare. Para que o plano original que ele já determinou seja cumprido corretamente como ele disse. Ele disse no início, ide povoar toda a terra. Mas aqui os homens, né, queria prender o povo, não queria deixar o povo se espalhar para povoar a terra. Mas Deus interveio nessa situação para que o propósito dele se cumprisse. E assim é na minha vida e na tua vida. Muitas das vezes vai ter pessoas em nossa volta que vai estar impedindo o propósito de Deus se cumprir na nossa vida. E Deus vai intervir, Deus vai arrancar, aleluia, para que o plano dele, o propósito dele na nossa vida se cumpra da maneira certa, da maneira a qual ele já disse que vai ser. Então, no nome do Senhor Jesus, tem situações que Deus vai precisar entrar, e se preciso for fazer confusão, que nem Deus fez aqui, confusão de línguas, para que o plano dele, o plano original que ele determinou, se cumprisse. Então, na minha vida e na tua vida, vai ter situações que a mão de Deus, aleluia, vai intervir. Se houver alguém tentando parar o plano de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas, ele vai entrar. Pode ter certeza disso. Aleluia. Porque ninguém para. Ninguém frustra os sonhos de Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus. O diabo, ele tenta, mas ele não consegue, porque Deus age. Deus vai intervir nessas situações, né? Para que o plano dele se cumpra
corretamente na minha vida e na tua vida. Então hoje, minha querida irmã, presta atenção. Muitas das vezes a gente quer agir na força do nosso braço. Muitas das vezes a gente quer um local para nós, quer um trabalho, né, quer um relacionamento, né, que vai contra, né, aquilo que Deus tem para nós. E Deus, ele vai precisar intervir se a gente insistir em querer fazer daquela forma. Pode ter certeza que Deus vai intervir dentro dessa situação para que o plano dele se cumpra. Para que o plano dele se cumpra. O Senhor falava muito isso no meu coração. Então presta atenção. Se o que você está fazendo está de acordo com a vontade do Pai, se está dentro do propósito de Deus ou está fora, se estiver fora, pode ter certeza que Deus, ele vai intervir. Deus, ele vai parar essa situação para que você possa, aleluia, voltar para o plano de origem que é do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Então, nessa manhã de hoje, Deus está falando contigo. Presta atenção. Presta atenção como está, aleluia, o propósito que Deus tem na tua vida. Se você está caminhando de acordo ou se está tendo, né, alguma coisa, alguma situação que está alterando aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus já determinou. Se estiver sendo alterado, Deus, ele vai intervir para que o plano e o propósito dele se cumpra da forma correta, do jeito certo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E deixa essa palavra para o teu coração hoje, para a tua vida. Que o Senhor Jesus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Um dia de paz para a tua vida hoje. Tenho certeza. Tudo aquilo que está contra, né, a vontade de Deus, Deus, ele vai intervir para que o propósito dele se cumpra, né, da forma que ele já determinou que tem que ser. Amém? Louvado seja Deus. Fica com essa palavra, que ele vos abençoe e vos dê um dia de paz.